Olá, meu nome é Ângela Alianati, você está no meu canal Sol no Quintal. O vídeo de hoje é o primeiro da série em que eu vou conversar com vocês sobre viagem. Eu gostaria muito de contaminá-los com essa minha paixão e mostrar para você que conhecer o mundo não é uma coisa de outro mundo. Mesmo que demore um pouco, você pode planejar a longo prazo e realizar esse sonho de botar o pé fora do seu país, fora do seu estado, fora da sua cidade e conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, ter uma experiência realmente de vida. Isso é uma experiência de vida, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que quando você decide viajar e você viaja, você vai assinar um atestado de perdulário. Significa que você vai viver num padrão de vida que está muito diferente da sua realidade. Se você pensar bem no que você vai gastar em hotel, uma diária de hotel, você jamais poderia pagar um aluguel de casa com esse preço, né? Tão poucas comidas, tão poucos transportes. Mas para tudo isso existe o planejamento, né? E eu me lembro de ter visto uma vez, ter lido num livro do Ricardo Freire, muito engraçado. O Ricardo gosta de viagem, gosta de falar de viagem, ele dizia assim: boa parte da primeira classe deveria ter ido na executiva, a maioria da executiva deveria ter ido viajar na classe econômica e todo mundo da econômica devia ter ficado em casa. Eu acho ele ótimo. Bom, vamos conversar sobre então o que você quer, né? Você quer viajar e vamos pensar na sua primeira viagem internacional. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Tá aqui, ó, seu passaporte. Resolva isso aqui primeiro do que tudo. Por quê? Em geral, o passaporte demora um pouquinho para ficar pronto, porque você vai ter que juntar documento, você vai ter que fazer um pagamento no banco, você vai ter que agendar na Polícia Federal. E esse agendamento, dependendo da época do ano, é muito concorrido. Então chega essa época de férias, por exemplo, antes de janeiro, antes de julho, fica aquele bando de gente querendo ir para a Disney. Então todo mundo preparando passaporte. Então planeje isso com tempo. E depois que você entrega toda a documentação na polícia, demora um pouquinho para você receber esse documento. Então não é uma coisa imediata. A não ser que você tire um passaporte de emergência. E aí existem algumas regras para se tirar passaporte de emergência, mas é mais difícil. Eu vou explicar para vocês em outro vídeo como é que você faz para tirar um passaporte de emergência, um passaporte para trabalho, um passaporte diferente do que esse aqui para turismo, né? Hoje em dia o passaporte ele é assim, mas ele já teve essa cara aqui, ó. Ele já foi assim. Esses furinhos aqui é porque quando o passaporte ele está inválido, ele já não vale mais para nada, eles perfuram o passaporte. E o passaporte ele também muda de número. A cada passaporte que você receber, vai ser uma numeração diferente, letras e números diferentes. Então não é igual o CPF, que mesmo que você perca e tenha que trocar o documento do CPF, você muda o número. Não. O passaporte ele vai ter número diferente. Os outros não, identidade, CPF vai ser o mesmo, título de eleitor vai ser o mesmo. Mas o passaporte ele vai ter numeração diferente. E o passaporte brasileiro era um passaporte muito visado no exterior, porque o brasileiro é muito miscigenado. Então, olhinho puxado é brasileiro, negro é brasileiro, amarelo é brasileiro, loiro de olhos azuis é brasileiro, essa minha cara aqui é de brasileiro. Então, assim, é um passaporte bem visado. Então, eles criaram alguns mecanismos, como, por exemplo, o holográfico. Não vai dar muito bem para você ver, e essa cara de bêbada que sou eu. Tem aqui um símbolo holográfico, que aí já dificulta um pouquinho mais. E o passaporte antigamente durava só 5 anos, agora o passaporte já dura 10 anos. Então isso é uma coisa muito bacana, que você não perde o passaporte tão rápido. E tem outra coisa também. Além de toda a documentação, e isso você encontra no site da Polícia Federal, quando você vai tirar o seu passaporte, tem lá toda a documentação que você precisa. Não resolve levar a documentação depois. Você paga e leva tudo de uma vez só. A questão é que alguns países não aceitam a entrada de turistas que tenham um passaporte com menos de 6 meses.
Então, isso é muito bom que você tire o passaporte e ele já tenha algum tempo. Então, por isso é que eu sempre digo que se você vai tirar, tá pensando em fazer a sua viagem, você vai e faz logo o seu passaporte, tá? Posteriormente, eu vou conversar com vocês sobre visto, né? Esses vistos de viagem. E vamos supor que você tenha, por exemplo, um passaporte que ele está vencido e um visto para os Estados Unidos em outro passaporte. Você tem que levar os dois passaportes, tá? Aonde tem o visto, aqui, essa bêbada que sou eu, de cabelinho curtinho, e esse visto aqui ele já expirou. Eu acho que eu tenho outro visto aqui, que eu tô até com uma cara de mais nova. Essa. Não, não tô. Cara de bêbada. É esse visto aqui. Enfim, você não vai ficar bonito no passaporte, tá? Fica tranquilo. Então, a primeira coisa que você faz é o seu passaporte. Isso aqui é o seu documento do lado de fora. A não ser que você viaje aqui no Mercosul e aí você, Argentina, Uruguai, Chile, você pode levar a sua identidade. Fora daqui, só esse documento vale. Sua identidade não vale de nada, seu CPF não vale de nada, nenhum outro documento. Só o passaporte, tá bom? E aí depois eu vou explicar para vocês umas regrinhas para a sua segurança, para você não perder o passaporte lá do lado de fora e não entregar na mão de ninguém, enfim. Tem algumas coisas de passaporte, depois a gente conversa. Em segundo lugar, você tem que pensar o seguinte, você vai viajar, é preciso que você tenha flexibilidade. Existem épocas do ano que são bem baratas para você viajar, como por exemplo, março, abril, maio, junho já começa a ficar caro, julho é caríssimo, agosto é caro na Europa, Estados Unidos, porque é época de férias, setembro também, outubro começa a melhorar, novembro é em conta, dezembro às vezes é muito em conta quando não é Natal. Janeiro é um pouquinho caro também, não em todos os lugares, mas é caro. Então você tem que ver assim qual é a época do ano em que você pode viajar mais em conta. Prefira sempre assim, abril, que tem um tempo ainda friozinho, mas é gostosinho, não neva. Maio, que já é uma primavera em outros lugares, então é um clima bom. E junho já começa a encher. Julho é calorão, agosto é calorão, enfim, a gente fica num período aí bem complicado. E por onde você vai fazer seu embarque? Às vezes, embarcar por São Paulo é muito mais em conta. Eu vou fazer uma viagem daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, e eu fui cotar a saída pelo Rio e a saída por São Paulo. Saindo por São Paulo ficava R$ 1.000 mais barato do que pelo Rio. Então vale a pena, às vezes você sai do seu lugar onde você estiver e aí você compra passagem ou para em São Paulo, ou gasta um dia em São Paulo, passeia por lá e depois você vai com calma. Vale a pena você pensar onde é que você vai sair, porque às vezes do aeroporto da sua cidade fica muito caro você sair. Então sempre veja essa flexibilidade para você embarcar em outro lugar. Tá? Outra coisa, segundo, terceiro, você precisa comprar o dinheiro para viajar. Então, você compra euro e compra dólar. A quanto eu compro? Não espera comprar quando você estiver viajando. Observou o câmbio, tá um pouquinho mais baixo, deu uma caidinha, corre e compra. Compra R$ 20, compra R$ 30, compra R$ 50, não tem problema. Vai comprando e vai guardando, vai comprando e vai guardando, porque um dia você usa. É isso que eu faço. Sempre que sobra um dinheirinho por aqui, eu vou lá, eu compro o euro, eu compro o dólar, dependendo do câmbio. E eu sempre tenho em casa esses dinheirinhos. Mas também tenho cuidado de levar a moeda local. Então eu vou numa casa de câmbio e sempre levo um pouquinho da moeda local toda vez que eu vou viajar, que para depois fazer o câmbio onde eu tiver um preço melhor, do lado de fora, né? Mas comece a fazer as suas economias aqui. Faça sempre, compre sempre euro e dólar, você não vai perder dinheiro. Outra coisa que você precisa saber. Alguns países, eles exigem vacinas, né? Um certificado de vacinação. Quando você vai no SUS, quando você vai fazer as suas vacinas, você recebe esse cartão aqui. Só que você precisa do certificado internacional de vacina, que é esse aqui, que você tira nos postos da Anvisa, que tem aeroportos, tem portos, tem alguns lugares, alguns escritórios. Não
vá para um país que exija a vacina sem esse certificado, porque você fica no aeroporto, você não embarca. E se você chegando lá, você não entra no país. Então essa aqui é a minha dica. Tem uma amiga que ela perdeu um passeio na Costa Rica, pagou um resort e chegou na hora do embarque, ela não tinha o certificado e ela ficou. Então, para você ver, ela é desembargadora federal. Ficou. Imagina a gente que é mortal. Já era. E se você for pensar em alugar um carro em outro país, você tem que ver as regras também da carteira de motorista. Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa não tem necessidade de carteira internacional, mas outros países sim, e agora a carteira é essa aqui, já foi diferente. A gente tirava pelo Touring Clube do Brasil e agora não, você tira essa aqui. Em geral eles pedem para você apresentar junto com a sua habilitação e você tira no Detran. Rapidinho, uma semana você tira. Na época eu paguei R$140, R$139,90 para tirar. Fica pronto em uma semana, você não precisa de nenhum exame especial, você precisa só apresentar o seu documento de habilitação, né? Em dia você tem que ter um documento válido de habilitação aqui no Brasil. Só que isso aqui só vale 2 anos, então não vale a pena você tirar antes. Você vai viajar, pensa em alugar um carro, deixa para você tirar isso perto da sua viagem, porque dura 2 anos essa carteira de motorista. Mesmo que eles não peçam, mesmo que você não encontre o guarda para você retirar o carro da locadora, você precisa disso aqui, senão você não retira, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que você precisa saber para planejar a sua viagem. Cartão de crédito. Você pode negociar com o banco os cartões de crédito. Você vai precisar de um cartão internacional. É sempre bom levar, mesmo que você não gaste, é uma segurança. Só que se você comprar, por exemplo, a sua passagem com cartão de crédito e você pode parcelar, você já ganha o seguro de viagem se seu cartão for Platinum, se seu cartão tiver uma bandeira assim. Então negocia com o banco, negocia com a administradora do cartão, vai jogando todas as suas despesas e aí dependendo do quanto você faz em volume de pontos, né, você adere a um programa de milhagem, de fidelidade, e aí você vai passando os pontos, e você consegue, por exemplo, excesso de bagagem sem pagar, você pode passar o excesso de bagagem sem pagar. Você tem direito, por exemplo, a sala VIP, que é uma maravilha, né? Eu dei esse cartão, eu tenho esse cartão aqui, e ele dá direito à sala VIP, eu dei pro Yuri, fiz um cartão adicional. O Yuri, todo mundo que viaja com ele viaja e fica na sala VIP também. Então ele viajou com um amigo ficou também, ele viajou com a namorada também usufruiu do cartão, e esse cartão é meu cartão que eu dei para ele e ele aproveita. E quando a gente viajou, a gente também usou. Então você tem direito à sala VIP, onde você pode tomar um banho, você pode deitar, dormir, você toma vinho, enfim, é uma delícia. E aí você pode ver isso aqui também. E principalmente você pode pegar o seu seguro de viagem. Não viagem sem o seguro, não viagem. Mas acontece que nada vai acontecer. Você não sabe. Eu vou gravar um outro vídeo contando de alguns apertos que eu passei de saúde. E ainda bem que eu tinha o seguro de saúde, gente, porque eu ia à bancarrota, né? E também, no caso de extravio de bagagem, você pode fazer um seguro à parte. Eu já perdi mala. Também vou dar dicas de como que você faz para não perder a mala. Enfim, vamos conversar sobre isso. Então, concentra seus gastos no cartão, porque eu também já consegui passagens com milhas por causa de gasto em cartão. Aí eu vou jogando, eu já fui para a Espanha, eu já fui para os Estados Unidos com milhas. Nos Estados Unidos teve uma vez que a gente viajou, eu e meu marido, a gente viajou para Atlanta, a gente foi para São Francisco, a gente foi para Houston, a gente voltou para o Brasil tudo com milha. Então não gastei um tostão de passagem, foi só a milha para cima e para baixo. E outras viagens que eu faço aqui no Brasil, agora mesmo eu estive em Fortaleza, foi com milhas. Então você vai gastando, se você puder concentrar, agora toma cuidado para não extrapolar, mas concentra todos os seus gastos no cartão, né? Você tem que afiar a língua. Você não precisa ter um inglês fluente se você quiser visitar outro país, mas você precisa saber conversar inglês e ouvir. Então, eu não tenho tempo de frequentar curso de inglês. Hoje em dia você tem curso online, você tem o Duolingo, você tem alguns aplicativos. Vai treinando o ouvido, tira
Coloca o filme no idioma em inglês para você treinar, para você voltar com aquilo pouquinho que você sabe e se virar, né? Porque é muito importante que você saiba pelo menos o inglês para você se virar do lado de fora. Então, se você pensa em viajar, começa a correr, pelo menos para você perguntar, para você poder entender. Vai fazer falta, ainda mais se você quiser viajar sozinha. Dá para viajar com pouco inglês? Dá para viajar sim. Não tem problema não, as pessoas têm muito boa vontade em explicar para você, em te ajudar, mas também tem que ter cuidado com essas ajudas. Enfim, você não precisa ser fluente, mas você precisa saber conversar só um pouquinho, tá? Um inglês médiozinho aí vai bem, ok? Então, são esses as primeiras dicas se você quiser começar a planejar a sua viagem. Então, a gente vai conversar sobre roteiro, sobre outras coisas, mas se você quiser começar isso aí, anote essas dicas que eu tô te dando. Combinado? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima. Espero que você curta mesmo essas dicas e que eu consiga te contaminar. Beijo, tchau!